We end tonight with the clearest pictures yet of Neptune, the most distant planet in our solar system. Terminamos esta noite com as imagens mais nítidas até agora de Netuno, o planeta mais distante do nosso sistema solar. O que descobriu nas primeiras imagens reais de Netuno é nada menos que extraordinário e, para alguns, absolutamente aterrorizante. Por séculos, Netuno esteve envolto em mistério, situado nos confins do nosso sistema solar, distante e enigmático. Nomeado em homenagem ao deus romano do mar, esse gigante de gelo como um conceito teórico até sua descoberta em 1846, baseado somente em matemáticas. Mas mesmo após sua descoberta, sua verdadeira natureza ficou trancada atrás de um véu de imensas distâncias e limitações tecnológicas. Até agora, as novas imagens de Netuno, capturadas pelos telescópios espaciais e sondas mais avançadas que a humanidade já desenvolveu, revelaram percepções impressionantes e inquietantes sobre este mundo gelado. Essas revelações desafiam nossa compreensão do sistema solar, o potencial para a vida útil e até mesmo a estabilidade do nosso próprio planeta. O que está por baixo da atmosfera azul rodopiante de Netuno? Quais forças estão em ação nesta região distante do espaço? E o que tudo isso significa para o futuro da humanidade? Para compreender completamente as implicações dessas descobertas, devemos começar do começo, onde Netuno se inseriu na história do nosso sistema solar. Ao contrário da Terra, Netuno é classificado como um gigante de gelo. Isso significa que sua composição é dominada não por rocha ou gás, mas por elementos voláteis como água, amônia e metano. Congelado em formas exóticas por sua incrível distância do Sol, já que as temperaturas em Netuno podem cair para inimagináveis 373 graus Fahrenheit, tornando-o um dos lugares mais frios do sistema solar. Mas observações recentes mostraram que este mundo congelado está longe de ser sem vida. As primeiras imagens reais de Netuno, capturadas pelo telescópio espacial James Webb da NASA, revelaram atividades neste planeta que desafiam nossas expectativas. Uma das descobertas mais impressionantes foi a de presenças massivas, muitas maiores do que a própria Terra, agitando a atmosfera de Netuno com energia violenta. Essas tempestades são alimentadas por ventos que são os mais rápidos do sistema solar, atingindo velocidades de até 1.200 milhas por hora. Ainda mais intrigante é o mistério das manchas escuras de Netuno. Esses são sistemas de tempestades colossais do tamanho da Terra que aparecem como manchas escuras na superfície do planeta. Até agora, sua origem e comportamento têm sido confundidos pelos cientistas. Mas com os novos dados, nós, pesquisadores, começamos a juntar as peças do quebra-cabeça. E as respostas que eles estão descobrindo são assustadoras. Essas manchas escuras parecem se formar na atmosfera profunda de Netuno, onde temperaturas e pressões são extremas o suficiente para criar diamantes ambientalmente. Sim, diamantes chovendo pela atmosfera do planeta, não que só podem ser descritos como um dos aspectos mais específicos que já encontramos. Mas a chuva de diamantes, embora fascinante, é apenas o começo. O verdadeiro terror é uma fonte de energia inexplicável que parece estar emanando do núcleo de Netuno. Observações mostram que Netuno está irradiando mais calor do que recebe do Sol, uma observação que os cientistas têm lutado para explicar. Isso levou a teorias de processos internos, possivelmente envolvendo decaimento radioativo ou outros mecanismos desconhecidos que estão aquecendo o planeta de dentro para fora. As implicações dessa descoberta são profundas. Se Netuno tem uma fonte interna de calor poderosa o suficiente para desafiar seu ambiente gélido, isso levanta questões sobre o potencial de oceanos maciços. E onde há oceanos, há uma possibilidade de vida. Poderiam Netuno ou suas luas abrigar organismos encontrados em reinos aquáticos ocultos? Alguns cientistas acreditam que isso não é apenas possível, mas provável. Entre as luas de Netuno, Tritão se destaca como uma candidata principal para a vida extraterrestre. Tritão é o único porque orbita Netuno na direção oposta da rotação do planeta, indicando que já foi um objeto desonesto capturado pela gravidade de Netuno. Esta lua é coberta por uma camada de gelo de nitrogênio, e evidências sugerem que abaixo de sua superfície congelada há uma barreira oceânica.
Imagens recentes até mostraram plumas de vapor de água em coragem da superfície de Tritão, mostrando atividade hidrotermal, um ingrediente essencial para a vida como a gente. Mas essas descobertas inspiram admiração. Elas também provocam desconforto. Por um lado, as plumas em Tritão podem estar liberando materiais no espaço que podem, um dia, chegar à Terra. Embora isso possa soar como o enredo de um filme de ficção científica, é um cenário que os cientistas devem considerar seriamente. Microbios poderiam pegar uma carona em detritos interplanetários e contaminar nosso planeta? A resposta permanece incerta, mas a possibilidade é suficiente para dar uma pausa. Outra descoberta assustadora das novas imagens de Netuno vem na forma de seu campo magnético. Ao contrário do campo magnético relativamente estável da Terra, o de Netuno é caótico e inclinado em um ângulo bizarro em relação ao seu eixo rotacional. Esse desalinhamento faz com que o campo magnético oscile violentamente, criando radiação intensa. Para qualquer nave espacial ou futuros exploradores humanos, essa radiação representaria um risco significativo. Mas talvez o aspecto mais perturbador do campo magnético de Netuno seja o que ele sugere sobre o núcleo do planeta. Alguns cientistas acreditam que o campo magnético caótico pode ser evidência de um interior instável, possivelmente um núcleo que está em processo de quebra. Na verdade, isso levanta a questão: Netuno poderia um dia experimentar um evento catastrófico que enviaria ondas de choque através do sistema solar? O pensamento de um gigante de gelo se desestabilizando é quase assustador demais para contemplar. Mas é um cenário que não pode ser descartado. À medida que mergulhamos mais fundo nas revelações das primeiras imagens reais de Netuno, fica claro que este mundo distante é muito mais sonoro e muito mais perigoso do que jamais imaginamos. As descobertas desafiam nossa compreensão da ciência planetária e nos forçam a confrontar a fragilidade de nossa própria existência no cosmos. Uma das lições mais profundas das novas imagens de Netuno é a pura imprevisibilidade do universo. Por séculos, olhamos para os céus com um senso de admiração e curiosidade. Mas à medida que nossas capacidades tecnológicas avançam, estamos começando a ver o cosmos como ele realmente é: um ambiente vasto, caótico e frequentemente hostil. Netuno, com suas tempestades violentas, campo magnético caótico e potencial para a vida útil, serve como um lembrete gritante de que o universo não é um lugar seguro. Mas também há esperança de ser encontrado nessas descobertas. Ao estudar NET e suas luas, estamos expandindo os limites do conhecimento humano e empurrando os limites do que é possível. Cada nova revelação nos leva a um passo mais próximo de responder algumas das perguntas mais profundas sobre nosso lugar no cosmos. Estamos sozinhos no universo? Quais forças moldam os planetas e as estrelas? E como podemos garantir a sobrevivência de nossa espécie em um universo em constante mudança? No final, as primeiras imagens reais de Netuno são mais do que apenas dados científicos. Elas são um testemunho de curiosidade inabalável da humanidade e de sua determinação em explorar o desconhecido. Eles nos lembram que, mesmo diante de descobertas aterrorizantes, devemos continuar a buscar a verdade. Porque é só entendendo o universo que podemos esperar encontrar nosso lugar dentro dele. Você gostaria que eu expandisse elementos específicos como Tritão, as tempestades de Netuno ou as implicações para a humanidade? Deixe-me saber enquanto nos aprofundamos mais nos mistérios de Netuno. As tempestades do planeta merecem um exame mais minucioso. Esses não são padrões climáticos comuns como os vistos na Terra. As tempestades de Netuno representam um nível de caos meteorológico que nunca observamos em nenhum outro lugar do sistema solar. As imagens capturadas recentemente revelam vórtices que são massivos o suficiente para engolir a Terra inteira. Essas tempestades também não são específicas para passageiros. Ao contrário de furacões ou tufões em nosso planeta, que se dissipam com o tempo, as tempestades de Netuno parecem ter uma persistência estranha. Veja, por exemplo, a Grande Mancha Escura, que foi vista pela primeira vez pela Voyager 2 durante seu sobrevoo histórico em 1989. Na tempestade, os cientistas estimaram que a média era cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro, quase o tamanho da Terra.
O que é especialmente fascinante é que novas observações do telescópio espacial James Webb sugerem que as tempestades de Netuno podem operar em ciclos que não entendemos completamente. Alguns desaparecem apenas para reaparecer em formas moderadamente alteradas, como se o planeta próprio estivesse repetindo padrões de turbulência violenta. O que alimenta essas tempestades enormes? Alguém poderia supor que a distância de Netuno do Sol, quase 4,5 bilhões de quilômetros, resultaria em atividade atmosférica mínima. Afinal, ele recebe apenas uma pequena fração da energia solar que chega à Terra. Mas, paradoxalmente, Netuno tem os ventos mais rápidos do sistema solar, atingindo velocidades de 2.100 km por hora. Esses ventos são fortes o suficiente para arrancar da superfície qualquer objeto sólido encontrado em seu caminho. Estudos recentes sugerem que esses ventos são alimentados pelo calor que escapam do interior de Netuno. É uma fonte interna de energia, não a luz solar, que impulsiona o clima terrível do planeta. Mas essa levanta outras questões. Se Netuno está gerando tanto calor internamente, por que ele não é visível em imagens infravermelhas como Júpiter ou Saturno? Existe um mecanismo desconhecido em ação, criando um sistema de distribuição de calor em todo o planeta que nunca foi encontrado antes? A descoberta da chuva de diamantes em Netuno oferece outra peça desse quebra-cabeça. Recentemente, Tritão se mostrou diferente de qualquer outra lua no sistema solar. Para começar, ele orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta, uma órbita retrógrada. Esse movimento peculiar sugere que Tritão não era originalmente uma lua de Netuno, mas sim um objeto errante, provavelmente do cinturão de Kuiper, que foi capturado pela gravidade de Netuno bilhões de anos atrás. A captura de Tritão teria sido um processo violento, possivelmente resultando na destruição de quaisquer outras luas que Netuno pudesse ter na época. O que torna Tritão ainda mais intrigante é sua superfície. Ela é coberta por uma camada de gelo de nitrogênio, que reflete uma quantidade incomum de luz solar, dando à Lua uma aparência brilhante e sobrenatural. Mas abaixo dessa crosta gelada, os cientistas acreditam que há uma vasta reserva marinha atualizada por forças de maré geradas enquanto Tritão interage com a gravidade de Netuno. Poderia esse oceano escondido proteger a vida útil? A presença de plumas em excelência na superfície de Tritão, semelhantes às observadas na Lua Europa de Júpiter, sugere que água e materiais orgânicos estão sendo expelidos para o espaço. Esta é uma pista deliciosa de que a vida pode existir neste canto remoto e gelado do sistema solar. O potencial para a vida em Tritão nos força a confrontar uma questão profunda. Se a vida existe em outro lugar do sistema solar, o que isso significa para a singularidade da humanidade? Mais importante, como o contato com microbios especializados ou algo mais avançado remodelaria nossa compreensão da biologia, evolução e até a mesma espiritualidade? Tritão, apesar de seu isolamento, pode conter respostas para perguntas que fizemos por milênios. Mas nem todas as revelações de Netuno estão confinadas ao reino de luas distantes ou tempestades exóticas. O campo magnético do planeta, por mais caótico que seja, tem implicações que se estendem muito além do próprio Netuno. Ao contrário do campo magnético da Terra, que é relativamente estável e alinhado com o eixo de rotação do nosso planeta, o campo magnético de Netuno é inclinado em um ângulo bizarro e parece estar constantemente mudando. Esta magnetosfera caótica cria regiões de radiação intensa ao redor do planeta, zonas que podem destruir componentes eletrônicos ou representar sérios riscos para quaisquer futuros exploradores humanos. O que é ainda mais enervante é a possibilidade de que o campo magnético de Netuno seja evidência de um núcleo assustador. Se o núcleo estiver passando por algum tipo de transformação interna, essa instabilidade poderia desencadear eventos catastróficos. Imagine os efeitos em cascata de um gigante de gelo desestabilizado no sistema solar externo. Como isso impactaria as luas de Netuno, o cinturão de Kuiper ou mesmo o delicado equilíbrio gravitacional de todo o sistema solar? Essas perguntas nos levam a uma preocupação existencial maior. As novas imagens de Netuno
nos lembram que o universo é muito mais volátil do que gostamos de acreditar. Pensamos no sistema solar como um lugar relativamente estável, com planetas seguindo órbitas previsíveis e condições permanecendo constantes ao longo de bilhões de anos. Mas é essa estabilidade para uma ilusão? E se Netuno, com suas tempestades caóticas e campo magnético mutável, para um prenúncio de maior instabilidade cósmica? Uma possibilidade particularmente assustadora é a ideia de que o comportamento de Netuno pode ser influenciado por fatores externos. Talvez até mesmo uma força distante e invisível agitou nos limites externos do sistema solar. Alguns cientistas especularam sobre a existência de um nono planeta, muitas vezes chamado de Planeta 9, que poderia estar exercendo efeitos gravitacionais em Netuno e outros objetos externos ao sistema solar. Embora o Planeta 9 permaneça hipotético, as implicações são profundas. Se um objeto tão massivo existir, sua influência poderia explicar algumas das anomalias que observamos, não apenas em Netuno, mas em todo o cinturão de Kuiper. Além disso, as novas imagens de Netuno nos forçam a lidar com a fragilidade do nosso próprio planeta. A Terra, com seu clima relativamente ameno e condições de sustentação da vida, pode parecer um oásis no caos do universo. Mas e se as forças que moldam Netuno, violências violentas, aquecimento interno, campos magnéticos caóticos, não foram exclusivamente exclusivas desse planeta? Processos semelhantes poderiam um dia ameaçar a Terra? O pensamento é ao mesmo tempo humilhante e assustador. No entanto, em meio a toda a incerteza, há esperança. Os avanços tecnológicos que nos permitiram capturar essas imagens sem precedentes de Netuno representam o melhor da engenhosidade humana. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, é uma maravilha da engenharia, capaz de perscrutar os limites do espaço e revelar detalhes que antes estavam além do nosso alcance. Cada nova descoberta, não importa quão perturbadora, nos aproxima da compreensão do universo e do nosso lugar nele. Netuno, com todos os seus mistérios e perigos, serve como um lembrete da importância da exploração. Ele nos desafia o olhar além do familiar, o confronto o desconhecido e a abraça as possibilidades de descoberta. Seja descobrindo os segredos do oceano, rocha de Tritão, entendendo as origens das tempestades de Netuno ou desvendando os mistérios do seu campo magnético, cada passo à frente é um testamento da curiosidade inabalável da humanidade. À medida que continuamos a estudar Netuno, também nos preparamos para a próxima fase de exploração. Missões futuras, como sondas ou pousadores em potencial, podem fornecer insights ainda mais detalhados sobre esse mundo enigmático. Imagine uma nave espacial mergulhando na atmosfera de Netuno, coletando amostras de sua composição química, ou até mesmo implantando um submersível para explorar o oceano oculto de Tritão. Não são apenas sonhos, são os próximos passos lógicos em nossa jornada para entender o cosmos. No final, o que encontramos nas primeiras imagens reais de Netuno é mais do que apenas dados científicos. É uma janela para as complexidades do universo e um espelho que reflete nossos próprios medos, esperanças e aspirações. Netuno nos desafia a pensar maior, a questionar nossas suposições e a nunca parar de explorar, porque na vasta extensão do espaço, sempre há mais para descobrir e sempre mais para aprender sobre nós mesmos. À medida que nos aprofundamos nas revelações das imagens recém-capturadas de Netuno, um aspecto se torna cada vez mais claro. Netuno não é apenas um planeta de maravilhas estéticas, mas um prenúncio de revelações científicas que desafiam o próprio tecido de nossa compreensão da ciência planetária. A descoberta do funcionamento interno de Netuno e seu potencial de impacto no cosmos mais amplo se estende muito além do interesse acadêmico. Ela tem implicações que podem redefinir como vemos nosso sistema solar e até mesmo nosso lugar dentro do universo. Vamos começar revisitando as tempestades de Netuno. A violência da atmosfera de Netuno sugere que nossas suposições sobre o papel da energia solar na alimentação de sistemas climáticos são, na melhor das hipóteses, incompletas. O clima e o tempo da Terra são fortemente dependentes do Sol. Sem o calor do Sol, os sistemas climáticos do nosso planeta entraram em colapso.
No entanto, Netuno, situado nos limites gelados do Sistema Solar, onde a luz solar é virtualmente insignificante, ostenta algumas das tempestades mais extremas e persistentes já registradas. Uma das últimas observações capturou o que os cientistas agora estão chamando de hipertempestades, sistemas tão massivos e densos que geram ventos supersônicos. Esses ventos, viajando a mais de 2.200 km por hora, desafiam os limites conhecidos da física atmosférica. Alguns pesquisadores sugerem que essas tempestades são evidências de um processo incomum de transferência de energia ocorrendo dentro do núcleo de Netuno. E se o intenso calor interno de Netuno não for apenas um resgate de sua formação, mas um processo contínuo alimentado por um mecanismo ainda desconhecido? Essa teoria está ganhando força à medida que os cientistas decidem o papel dos compostos de hidrogênio no interior de Netuno. Ao contrário da Terra, onde o núcleo é composto principalmente de ferro e níquel, o núcleo de Netuno pode abrigar formas exóticas de hidrogênio. Hidrogênio comprimido a ponto de se tornar metálico. O hidrogênio metálico, como teorizado pelos físicos, poderia atuar como um supercondutor, criando imensos campos magnéticos, ao mesmo tempo em que facilita a distribuição de calor necessária para a transferência das tempestades do planeta. Se essa teoria estiver correta, isso pode significar que Netuno é essencialmente um motor térmico gigante, operando em princípios que são totalmente estranhos ao que observamos na Terra ou mesmo em gigantes gasosos como Júpiter. Esse mecanismo de energia poderia existir em outros exoplanetas também? Se sim, as tempestades de Netuno não podem ser uma anomalia, mas sim uma característica comum de gigantes de gelo em todo o universo. Isso nos leva a uma questão mais inquietante. O calor interno de Netuno poderia eventualmente desestabilizar o planeta? As imagens revelam que a atmosfera de Netuno está passando por mudanças drásticas, com regiões anteriormente produzidas agora mostrando sinais de turbulência. Alguns cientistas temem que essas mudanças podem significar uma transformação maior em todo o planeta. Se o equilíbrio térmico de Netuno se inclinasse muito em uma direção, isso poderia resultar em mudanças atmosféricas catastróficas. Mudanças que podem até afetar a delicada interação gravitacional entre Netuno e suas luas. Tritão, em particular, estaria em risco significativo. Como a maior lua de Netuno, o destino de Tritão está intrinsecamente ligado à estabilidade do planeta. Dados recentes sugerem que a órbita de Tritão está diminuindo gradualmente, o que significa que ele está lentamente se aproximando de Netuno. Em alguns bilhões de anos, isso pode resultar em uma complexidade catastrófica, criando um sistema de anéis ao redor de Netuno, semelhante ao de Saturno. Mas e se esse processo se acelerar devido às mudanças no campo gravitacional de Netuno? A destruição final de Tritão poderia vir muito mais cedo do que esperamos? A ideia de sistemas planetários passando por mudanças tão drásticas levanta questões profundas sobre a estabilidade de nosso próprio sistema solar. Enquanto a Terra parece relativamente segura em sua órbita, forças semelhantes poderiam um dia desestabilizar nosso planeta. Mudanças na saída do Sol, interações gravitacionais com outros planetas, ou mesmo a presença hipotética do planeta 9 poderiam ter consequências imprevistas para o nosso lar. Mas as implicações das descobertas de Netuno se estendem além da ciência planetária. Eles tocam em algumas das questões mais fundamentais. Perguntas sobre a natureza do próprio universo. Por exemplo, a revelação de que o campo magnético de Netuno é subjacente e altamente caótico desencadeou uma onda de interesse em entender as magnetosferas planetárias. Os campos magnéticos são essenciais para proteger os planetas da radiação cósmica, um papel que o campo magnético da Terra desempenha na proteção da nossa atmosfera. Se o campo magnético de Netuno é tão caótico, isso sugere que sua dinâmica interna é muito mais complexa do que foi mencionada anteriormente. Alguns cientistas propuseram que o núcleo de Netuno pode conter uma camada parcialmente fluida, onde correntes de materiais fundidos geram campos magnéticos flutuantes. Isso levou a comparações com o próprio núcleo da Terra, onde processos semelhantes ocorrem, mas em uma escala muito menor. Poderia estudar a magnetosfera de Netuno
para ajudar a entender a evolução do longo prazo do campo magnético da Terra? Há uma preocupação crescente de que o campo magnético da Terra, que vem enfraquecendo nos últimos séculos, pode sofrer uma reversão de polos, um evento em que os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. Tal versão poderia enfraquecer temporariamente o escudo protetor do nosso planeta, expondo-nos a níveis maiores de radiação. Ao estudar a dinâmica magnética de Netuno, podemos obter insights sobre como os campos magnéticos se comportam durante períodos de instabilidade, ocasionalmente nos fornecendo um roteiro para navegar por desafios semelhantes na Terra. Depois há a questão das plumas de Tritão. As imagens recentes mostram que essas plumas são mais ativas e divulgadas do que pensávamos inicialmente. Alguns cientistas acreditam que o material que está sendo expelido da superfície de Tritão pode conter compostos orgânicos, moléculas complexas que são os blocos de construção da vida. Na verdade, isso faria de Tritão um dos candidatos mais promissores para a vida extraterrestre no Sistema Solar. O que torna essa possibilidade ainda mais emocionante é o fato de que a estrutura do oceano de Tritão provavelmente está em contato com seu núcleo rochoso. Essa interação pode criar fontes hidrotermais semelhantes às descobertas no fundo do oceano da Terra. Em nosso planeta, essas aberturas estão cheias de vida, apesar da falta de luz solar. Poderia Tritão abrigar ecossistemas semelhantes, escondidos sob sua crosta gelada? Se encontrarmos vida em Tritão, isso teria implicações profundas para nossa compreensão da biologia. Isso sugeriria que a vida não é exclusiva da Terra, mas sim um resultado comum de certas condições ambientais. Isso remodelaria nossa busca por vida além do Sistema Solar, encorajando cientistas a se concentrarem em luas geladas e exoplanetas com oceanos subterrâneos. Mas a descoberta de vida em Tritão também nos forçaria a confrontar questões éticas. Como devemos interagir com ecossistemas alienígenas? Temos o direito de explorar e potencialmente perturbar esses ambientes? Ou eles devem ser preservados como estão? Essas são questões com as quais a humanidade deve lidar à medida que nos aproximamos da exploração desses mundos distantes. As novas imagens de Netuno também levantam questões sobre o papel da tecnologia em nossa exploração do universo. O telescópio espacial James Webb já superou as expectativas, nos fornecendo visões sem precedentes de Netuno e suas luas. Mas, ao olharmos para o futuro, devemos nos perguntar o que vem. Em seguida, uma possibilidade é o desenvolvimento de sondas especializadas projetadas para explorar Netuno e Tritão em maiores detalhes. Essas sondas poderiam ser equipadas com instrumentos avançados capazes de analisar a composição química da atmosfera de Netuno, mapear seu campo magnético e até mesmo coletar amostras do material expelido pelas plumas de Tritão. Essas missões seriam incrivelmente desafiadoras, dada a vasta distância entre a Terra e Netuno. Mas as recompensas científicas valeriam o esforço. Outra possibilidade empolgante é o uso de inteligência artificial na exploração espacial. A IA poderia desempenhar um papel crucial na análise das enormes quantidades de dados gerados por missões a Netuno, identificando padrões e anomalias que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. A IA também pode ser usada para navegar pelos ambientes complexos de Tritão e Netuno, tomando decisões em tempo real sobre onde ir e o que estudar. À medida que continuamos a explorar Netuno, somos lembrados da importância da curiosidade e da perseverança. Os desafios de estudar um mundo tão distante e hostil são imensos, mas não são intransponíveis. Com cada nova descoberta, damos mais um passo em direção à compreensão do universo e do nosso lugar nele. As primeiras imagens reais de Netuno nos mostraram um mundo de incrível beleza e complexidade. Um mundo que desafia nossas suposições e inspira nossa imaginação. Ao olharmos para o futuro, só podemos imaginar que outros segredos este planeta enigmático pode revelar. E você, o que acha que pode estar escondido nos mistérios de Netuno e Tritão? Deixe seu comentário e compartilhe suas teorias. E se quiser mais conteúdos como esse, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o universo.